quem for contra esse governo É terrorista. é terrorista, é meu inimigo. Já vi isso em algum lugar. Aí só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. O governo vai ter que assumir as rédeas da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. Só que esse dinheiro vai ser todo controlado pelo governo. E isso só vai funcionar se o mundo caminhar para uma economia global única e um governo único. Porque 75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. Então, a palavra calcular no grego tem dois sentidos. Calcular no sentido de perceber os feitos e eleger. Então escolha. Quando o Apocalipse fala assim, aquele que tem entendimento, calcule a marca e o nome da besta, calcule o que ele está fazendo, escolha ele ou o cordeiro. E o mundo, para tudo isso aqui funcionar, vai ter que ser um mundo do algoritmo. Já é. Já é. Onde o algoritmo vai escolher por você, ele vai comprar por você, ele vai adivinhar o que você quer, ele vai te colocar numa bolha. Paulo, independente da interpretação que cada um dê sobre a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, quem é a besta do Apocalipse, eu acho que tem um ponto que ele é, assim, uniforme em qualquer crente que lê a Bíblia. Aqueles que acreditam que o Apocalipse é uma profecia futura. Porque tem alguns que jogam o Apocalipse para trás, eu não vou entrar no mérito da questão, os preteristas. É bom demais. É bom demais. Mas quem acredita no Apocalipse futuro tem uma coisa em comum. O anticristo, ou a besta do Apocalipse, será um governo único, moeda única, mundial, que mexerá na economia em nível mundial, demandará adoração em nível mundial e será um divisor d'águas para aqueles que estiverem vivos, porque vai dividir a humanidade entre aqueles que são fiéis e têm o selo de Deus, ou aqueles que são infiéis e têm a marca da besta. Eu acho que esses pontos que eu elenquei aqui são comuns, seja a pessoa da igreja presbiteriana, batista, católica... Mas de novo, o que vai separar? Então, não na ordem que eu citei, mas vamos lá, né? Ele será um governo mundial, que ele terá um controle mundial da economia, ele vai dividir a terra... Vai ter uma moeda única, não? Moeda única. Economia, moeda única. Tá. E vamos explicar isso aqui. Ele também dividirá o mundo entre aqueles que são fiéis a Deus e têm o selo de Deus e aqueles que são infiéis a Deus e têm a marca da besta. E a marca da besta. Marca da besta. Não vai ter neutro. Não vai ter pessoas que vai estar com um pé de um lado, outro do outro. Não vai ter Raimundo. Não vai ter Raimundo. E ele também é algo que tem a ver com a adoração, porque ele vai exigir ser adorado. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor lá, tá certo? E um último elemento que eu poderia colocar. Por isso que eu falei, eu vou defender um pouquinho o Elon Musk e tudo mais aí. Não tudo que ele fala, mas esse detalhe. Não será uma ditadura. Pelo menos não na aparência. Porque diz que os povos da terra se maravilharam seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Então, ainda que tenha um viés ditatorial, ele não vai aparentar na propaganda como uma ditadura. É uma narrativa bem feita. O povo vai querer, o povo vai adorar a besta. Bom, agora que a gente já sabe disso, olha para que o mundo está caminhando. O próprio Elon Musk falou, gente, eu não estou falando a minha vontade, não estou falando que é o que eu quero, é o que vai acontecer. Eu li esses dias uma matéria do Fórum Econômico que diz que até o ano mais ou menos 2030, pelo menos cerca de 30% dos empregos que hoje existem vão desaparecer. Quero deixar bem claro uma notinha aqui. Gente, 2030. 2030. Nós estamos em que ano? 2024. Quer dizer que em 6 anos, 30% dos empregos... que hoje existem desapareceram. O Yuval Harari chega a dizer que esse governo único se desenha até 2050. Esses nomes que eu estou dando aqui não são pregadores da Igreja Batista, da Igreja Adventista, da Igreja Assembleia de Deus. São homens de negócios. E convenhamos, você pode ter suas discordâncias do Elon Musk, mas é um cara que fez sucesso e está aí. Está multimilionário. Eu posso discordar do método bilionário. Eu posso discordar dos métodos dele, eu posso ter filosofia, mas assim, o cara era um pobre na África do Sul e hoje está aí. Então vamos respeitar esse lado. Não é uma pessoa que fala coisas sem pensar. Não. Pelo menos no mundo empresarial, não. Ele fala justamente isso. Ele falou isso em 2 ocasiões públicas. E o que ele fala é respaldado pelos outros nomes que eu dei, inclusive o Yuval Harari. Uma vez ele falou isso no Fórum Mundial, que teve, esqueci qual foi o país, a segunda vez ele falou para um grupo de vários empresários, inclusive árabes do petróleo,
na Inglaterra. E ele fala assim, a inteligência artificial, que muita gente tem medo, ela está para substituir o emprego. Só que nós temos uma diferença. Eu estou misturando um pouco a fala dele com a do Yuval Harari, porque tem na mesma direção, só pegando um queijo de várias vacas aqui. Na Idade Média, quando chegou a Revolução Industrial na Idade Moderna, 1700 e pouco. 1700 e pouco, já estamos na Idade Moderna, a Revolução Industrial fez o seguinte, o sujeito que antes fazia a cadeira, desde cortar a árvore na madeira até pregar e passar o verniz, agora ele só ficava apertando um parafuso. Isso. Ele perdeu aquele emprego de marceneiro que ele tinha. Teve a força do vapor agora. Do motor, Robert Fulton, que inventou o navio vapor, depois a locomotiva e tudo mais. Marca a Revolução Industrial o uso do vapor na produção fabril. O camarada perdeu aquele emprego de artesão, mas virou operário. Virou operário. A burguesia e o proletariado. Virou operário. Só isso. Só que agora nós vamos ver de novo essa revolução industrial, mas num outro viés. Aquela pessoa que trabalhar na empresa, ele não tem para onde ir. Naquela época da revolução industrial, ele saiu da vida de artesão para a vida de operário. Agora ele vai sair da vida de operário para ir para lugar nenhum, porque a inteligência artificial vai substituir. Então, um exemplo simples. Nos Estados Unidos, você contou a história aí, você abasteceu o seu próprio carro. Aliás, você estava contando na hora do almoço, não foi aqui. Você mesmo abastece o seu carro. No Brasil, a gente ainda tem frentista. Por quanto tempo? O motorista vai desaparecer também. Amigo. Uns 2 exemplos só para cair no apocalipse. Supermercado. Já tem alguns supermercados na América que estão funcionando assim, na Europa também, que você entra, não tem nenhum atendente, caixa. Nada. Você entra, a tela já pega o seu rosto. Pega o seu rosto, automaticamente, já sabe que você é credenciado. Você entra, eu quero comprar essa xícara, eu coloco no carrinho. Eu tirei da gôndola, botei no carrinho. Já marcou. Já computou. Não vou levar essa caneca agora não. Devolvi para a gôndola, ela já estornou. Eu pego aquilo ali, eu saio do supermercado e já está no meu celular lá quanto que eu gastei. Não vai nem passar cartão. 75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. É claro, deixe-me abrir uma nota de rodapé aqui. Há, como a DeepMind, algumas organizações que estão querendo discordar disso e reverter. Claro, porque ganham dinheiro com isso. Porque o pessoal fala, não, Rodrigo, isso é mentira, porque tem gente... Não. Tem organizações que estão indo contra e querendo resistir à inteligência artificial, etc. Com 75% da população sem ter o que fazer, a previsão, tanto do Elon Musk quanto do Yuval Harari, é o seguinte, só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. O governo vai ter que assumir as rédeas da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. De que forma? Como apenas um pouco vai trabalhar, então vão continuar tendo ricos, porque o Apocalipse fala todo grande e todo pequeno, todo escravo e todo livre. Então a marca da besta não vai ser um socialismo. Por isso que eu acho que o socialismo não é... Porque o socialismo não tem o rico e o pobre. Tem, o socialismo tem. O que manda. O governo. Tem o governo que manda e os amigos do rei, que são amigos do ditador, que são ricos. E não é pobres, são miseráveis. São miseráveis. Agora, veja bem, o governo vai controlar isso. E a ideia é que o governo vai ser o acionista majoritário de tudo que é produzido no mundo. Tudo vai para o governo. E o superávit... E o Elon Musk vai dar a empresa dele para o governo? Não é que ele vai dar. Ele deixa bem claro. Não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu desejo. Não estou defendendo. Eu estou prevendo para onde estamos caminhando. E tem uma maneira do governo fazer isso. Sabe o que é que eu acredito? Nos meus alfarrabos noturnos, nas minhas anotações noturnas, que todo robô e toda automação vai pagar imposto. Vou botar um robô naquela fábrica de carro. Ele é tributado. E a tributação sobre ele vai pagar o número de pessoas que ele está substituindo no trabalho. Exatamente. Uma automação do ChatGPT que tira o designer, que tira o copy, o texto comercial, vai pagar o imposto. Mas você está coberto de razão. E vai pagar o imposto, e esse imposto vai bancar as pessoas ficarem em casa. Pois é, só que esse imposto, se ele for demasiado, o governo vai ser o seu acionista majoritário. Já é, né?
Já é. Hoje Sabe essa frase que eu tenho um gente sócio, fala meu grande sócio é o governo. de taxar as grandes fortunas? A gente ri, ridiculariza isso, mas existe um lastro teórico. Repito, pessoal, só para deixar claro, Paulo. Paulo, eu sei que isso está claro para você, mas deixe-me apenas explicar para quem está assistindo. Eu não estou aqui defendendo nada do que estou descrevendo, nem estou fazendo um exercício de profecia. É de futurologia. Qual a diferença? O profeta, quando ele é inspirado por Deus, é claro, ele fala algo que vai acontecer e é daquele jeito. E acontece. Acontece. O futurólogo não. É como uma pessoa da Bolsa de Valores que entende e fala assim, Paulo, investe aqui nisso porque o mercado está apontando para isso. Ele pode acertar ou pode errar. Esses exercícios de futurologia dizem que o mundo está caminhando para isso, não há defesa. Então, quando o governo se torna o maior acionista, porque ele está cobrando impostos cada vez maiores, você vai continuar tendo a sua riqueza. Mas o imposto está fazendo com que o governo gerencie mais do que entra de lucro ou de superávit para ele. O governo vai pegar todo esse material e vai projetar em forma de como se fosse uma pensão alimentícia. Até o Yuval Harari é interessante, porque sendo israelense, ele faz uma comparação que isso já existe hoje. Em Israel, você sabe que tem o partido religioso, que está lá com Netanyahu. Os ortodoxos. Ortodoxos. E esses homens, eles não trabalham. Eles vivem para estudar a Torá. E são mantidos pelo governo. Pelo governo e a esposa, que trabalha fora, né? O governo mantém... a esposa... A esposa trabalha. E o governo mantém uma pensão para eles lá. Eu não sei se longe, não. Mesmo fora de Israel, uma pessoa hoje, por exemplo, que sofre um acidente muito sério e é encostado no INSS, o governo dá um salário permanente para ele, que ele não pode trabalhar mais. É o mesmo princípio. Você vai ter uma grande maioria, uma maioria absoluta da humanidade, que não tem como trabalhar porque a máquina está fazendo. Então o governo vai dar uma espécie de pensão do INSS para todo mundo. É um dinheiro para você ficar em casa. Só que vai ser um dinheiro o suficiente para você ter uma vida razoável. Vai ser mais do que a pensão hoje. Só que esse dinheiro vai ser todo controlado pelo governo. E isso só vai funcionar se o mundo caminhar para uma economia global única e um governo único. Porque hoje nós temos, Paulo, e aqui para mim isso é formidável de falar, eu aproveito a sua audiência para esclarecer isso. Para que Apocalipse 13 se cumpra, tem que ter algumas condições que só existem em nosso tempo. Quando se cumpre, são aqueles acontecimentos que nós exatamente, que são todos pautados num evento universal, mundial. Até hoje na história, por isso que eu não marco a data para a volta de Jesus, eu não sei quando é. Nós estamos fazendo aqui uma observação. Mas tem algo que está acontecendo na história hoje que nunca aconteceu. Evento mundial, ou possibilidade de um evento mundial. Primeira Guerra Mundial, não foi mundial. Não foi. Foi Europa. Segunda Guerra Mundial, não foi mundial. Você entendeu? Primeira Guerra Mundial foi Europa e África, norte da África. A segunda pegou a Ásia porque pegou o Japão ali. Você está entendendo? Mas pegou a Ásia, a África, Japão. Exatamente. E Oceania. O México não entrou, né? Então a gente chama de Segunda Guerra Mundial, mas não é mundial. Mesmo os grandes impérios do mundo, Pérsia, Assíria, Pérsia, Babilônia, Roma, eles não dominaram o mundo inteiro. Roma não dominou a China. Não. Agora, olha que interessante. Nós saímos de uma pandemia. Eu até não vou falar o nome para não ter problema de entrega do vídeo, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Foi o primeiro evento realmente mundial da história. Foi. O primeiro evento mundial da história foi esse. Aliás, deixa-me corrigir minha fala. Para quem acredita na Bíblia, teve um outro evento mundial que foi o dilúvio. Depois do dilúvio, o único evento de fato mundial, literalmente mundial, não simbolicamente mundial, foi essa crise sanitária que tivemos. Teve a peste bubônica, foi na Europa, teve a gripe... A gripe suína. Teve a gripe espanhola, que foi em Portugal, Espanha, mas na Espanha. Exatamente, mas sempre aqui, o ebola que foi lá na África e tudo, mas essa não. E olha que interessante, as pessoas continuavam divididas tendo o seu pensamento. Quem é político de direita teve que usar máscara, quem é de esquerda teve que usar. O iraquiano usou, o iraniano usou, o israelense usou e o palestino usou. Todo mundo usou a máscara. Uau! Pela primeira vez na história, eu já posso agora falar um evento hoje... Em escala mundial. Em escala mundial, no sentido literal da palavra. Tá certo?
E hoje, nesse prognóstico, nessa futurologia que esses nomes que eu dei estão citando, nós temos uns 4 ou 5 elementos mundiais que são perigosos se não tiver alguém que os controle. Eu gosto de comparar, Paulo, que esses eventos são como crianças hiperativas numa casa repleta de material cortante Meu Deus. e inflamável, sem a supervisão de um adulto. Você não ia deixar um filho seu numa casa dessa. Precisa de um monitor ali, de supervisão de um adulto. Pois é, o mundo está com essas crianças hiperativas hoje no mundo sem um adulto. Quais são essas crianças? Internet. Quem controla a internet no nível mundial? Você que não, os Estados Unidos controlam. Não, estou falando controlar no sentido de dar regras em nível mundial. Não. Você sabe que um camarada pode começar a botar um monte de vídeo falando mentira sobre você se ele tiver hospedado no... Amigo, sabe o que fizeram agora? Pegaram um vídeo de inteligência artificial com a cara do dono da empresa, mandou o vídeo pro WhatsApp para um funcionário da tesouraria, mandar dinheiro para tal conta. E o cara mandou, só que era um vídeo de inteligência artificial. O cara perdeu o dinheiro, foram milhões e milhões e milhões. Pois essa é a segunda criança hiperativa. Uma é a internet, a outra é a inteligência artificial. Quem controla? Eu mesmo estou sendo vítima disso. E as duas caminham juntas, né? Você sabe, até aproveito a sua audiência aqui. Tem um vídeo que rola para todo lado, eu não quero dar ibope para eles também, mas como aparece como propaganda, de um camarada de idade contando uma história que a mulher dele estava doente, que ele encontrou um elixir lá que cura tudo e tal, e o amigo dele, Rodrigo Silva, mostrou um documento do Egito que traduz isso aqui e tal, papapá. O sujeito não existe. É um velho de inteligência artificial. Gente. Nem existe, não é uma pessoa que está usando de má fé, não sei, eu conheço. Não existe, é uma inteligência artificial. Uma imagem você já falou a segunda. Inteligência artificial. Nós falamos da internet, inteligência artificial. Quer ver a terceira criança dessa casa hiperativa aí? Tráfico de drogas e de armas. Sem uma legislação mundial, como é que você controla isso? Quarta criança hiperativa nessa casa aí. Economia. A economia hoje, ela é a coisa mais delicada, e você sabe disso, eu estou falando do Padre Nosso pro Vigário. A coisa mais delicada que existe hoje é a economia, porque ela está sustentada, em boa parte, em especulação. É um mercado tenso, nervoso, é bolsa de valores, com altas e baixas de dólar, de câmbio. Às vezes a declaração volátil de um ministro faz cair a bolsa de valores. Você é um camarada equilibrado e que sabe como lidar, mas você sabe do risco que às vezes a declaração de um ministro pode fazer perder uns 5 milhões de reais. Isso acontece. Se você ter feito nada errado. É que compram ação, diluem, várias pessoas comprando uma ação, a ação explode, quando explode eles vendem. E não tem lastro às vezes. E ela despenca. Exatamente, então é muito arriscado. E além disso, você sabe que há pelo menos uns 40% a 60%, eu não lembro o valor, entre 40% e 60% da economia mundial está na mão de 2.000 e poucas famílias. O PIB. Então isso é muito sério. A distribuição de renda. E a última criança que eu poderia falar é a questão ecológica. Eu sei que tem toda uma questão nacionalista, patriótica, que a Amazônia é nossa. Eu reconheço isso. Mas eu também reconheço que se a gente botar fogo na Amazônia, o mundo inteiro vai perecer. Ou seja, quem controla em nível mundial? Amigo, vou dizer, vou fazer um parêntese. Sabe por que aqui no mundo, e eu quero que você ouça isso, por que aqui no mundo tem tanta vaca e cada vez menos baleia? Mata essa charada. Mais vaca e menos baleia. Cada vez tem mais vaca e cada vez tem menos baleia. Porque a vaca tem dono. A baleia não tem. Boa. Tá entendendo? Eu tô no agro, tô investindo no agro e viajei pelas matas do norte do país, do centro-oeste do país, e viajo muito pela Europa. Você não vê uma floresta na Europa. Você basicamente não vê uma floresta nos Estados Unidos. E você só vê floresta no norte. Nós somos o país que mais preserva a natureza, a mata, no mundo. Nenhum país no mundo preserva tanto quanto o Brasil. E as queimadas que existem, elas são tão reguladas por satélite. Amigo, queimou, se lascou. No Brasil, queimou, se lascou. Porque
porque elas são reguladas por satélite, que está queimando aqui, vai ali, multa, toma terra. Então, o desmatamento, você quer ver alguém com medo? Tem os desmatamentos, mas são pequenos madeireiros ilegais, pequenos, que ficam fazendo essa... Então, tem muita narrativa. E deixa... Porque querem dar a nossa floresta para uma ordem mundial. Querem dar as nossas florestas para os Estados, para as grandes empresas americanas. Uhum. Porque na hora que der para eles, amigo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Agora, lembra que eu falei, eu concordo com o que você falou, mas eu falei assim, se destruirmos a floresta, nós estamos prejudicando o mundo inteiro, não é só o Brasil. Na hora que ela não for do Brasil, ela desaparece. Igual as baleias. Na hora que a baleia não é de ninguém, ela desaparece. Ou, aí que está o pulo do gato. O que é de todo mundo não é de ninguém. Você está coberto de razão, mas se eu estou falando em termos de apocalipse, de um governo que vai passar uma propaganda boa, haverá uma situação que não vai te desmentir, mas vai aparentar que você está equivocado. Imagine agora, lembrando que, quando eu falei isso aqui, eu falei, se destruirmos a Amazônia, não é só a Amazônia, qualquer ecossistema do mundo, estou falando ecossistema agora no sentido da natureza, se for destruído, não é só aquele país que perde, é o mundo inteiro. Se poluir a emissão de gases num país X lá, vem para cá também. Bem. Uma série de coisas. Se tiver um derrame de petróleo lá na Arábia Saudita, vai contaminar muita gente. Então, o que acontece? Essas crianças, ecologia, inteligência artificial, tráfico de drogas e armas, pessoas, bolsa de valores, pessoas e tudo mais, tem que ter um pai, lembrando a ilustração, um pai único para botar moral nessas crianças. Big Brother. O grande irmão. Lembra lá? Orson Welles. Então, o que acontece? Imagine agora que você consiga, a partir da coligação de vários países, um governo único. Que garanta, que contrarie o que o Paulo Vieira falou. Que ele tome conta da Amazônia e reduza a zero as queimadas. E que passe a impressão... Eu vou falar o que você faz muito sentido, eu vou te provar historicamente. Por que existiam reinos? Reinos na China? Por quê? Um feudo brigava com o outro, se matavam. E daqui a pouco, brigavam, um crescia mais do que o outro, se matavam. Chega uma hora que esse cara não aguenta mais. Cara, se é ruim ter um chefe, pior a gente tá se matando entre nós. Vamos eleger entre nós um chefe, um rei, porque a gente está se matando. E sempre aconteceu isso na história. Sempre, de uma maneira ou outra, o rei foi um bem ou um mal necessário. Um governante único para aquela região foi um bem ou um mal necessário. Porque se não tiver um, tá todo mundo se matando. Então é melhor todo mundo se matando, sempre. Então vamos botar um cara que ninguém mais se mata, a gente faz uma comunidade única, um reino único e pronto. É o professor em sala de aula, quando consegue, que põe moral na turma. Os dois estão lá brigando, eles param de brigar na mesma hora. Então, olha o que acontece. Hoje a ONU não tem moral. Nenhuma. A Unicef não tem. Mas o mundo está caminhando para isso. Eles estão caminhando. Não é porque eles querem. Eles sabem que é inevitável. Então, quando você fala assim, o Elon Musk vai entregar... Não é isso que ele está dizendo. Ele está se preparando para quando isso acontecer. Ele não está falando que ele vai entregar, que é vontade. Ele está preparando para quando isso acontecer. E quando esse governo conseguir essa hegemonia mundial, onde cada um continua tendo a sua... Lembra, haverá os grandes, os pequenos, mas ele controla a economia de tal maneira... Vamos deixar a Bíblia de lado apenas por uns segundos. Vamos ficar ignorantes em relação à profecia. Se eu tirar o Apocalipse de cena e o que eu sei pela profecia e tiver uma amnésia disso, aí meu discurso é diferente. Eu vou orar para chegar logo esse dia. Eu vou torcer e vou defender isso. Por quê? Do ponto de vista humano, é a salvação da humanidade. Imagine, nunca mais terá necessidade de um filme do tipo Sound of Freedom, porque eles vão conseguir mapear todo mundo. Som da Liberdade, que 5 anos tentaram fazer esse filme chegar nos cinemas, não conseguiram. Chegou agora há pouco tempo, que fala do tráfico de crianças. Exato. Imagina um governo que consiga mapear o rosto de todo mundo. China já faz isso. Que se o seu filho desaparecer, a polícia com a inteligência artificial precisa de
5 minutos para saber A onde ele China é está. assim, você é localizado em 3 minutos em qualquer lugar da China. Qualquer lugar. Imagina isso em termos mundiais. Olha que alívio. Você está entendendo? Ou desespero. Olha Mas se funcionar. Por bem. Por bem, por um bem entre aspas. Imagine agora você não precisa mais ter risco de ser assaltado, porque se o bandido pegar, não vai ser uma legislação fraca, não. A legislação do Brasil para prender vai ser como a dos países mais desenvolvidos do mundo. E vai ter câmera em todo canto e o cara não pode nem fazer isso. Não pode fazer nada. Se fizer, pego. Não vai ter lavagem de dinheiro. O camarada não vai ter como roubar a sua casa e pegar aquele dinheiro e não vai ter como roubar a sua empresa, porque vai estar tudo controlado. Uma promessa de ordem, segurança total. Segurança total. Deixa o apocalipse de lado um pouquinho, deixa os valores cristãos. Vamos pensar apenas nessa perspectiva. Vai ser um máximo. Você não precisa ficar preocupado em falir, porque o pior que pode acontecer é você ser alguém financiado pelo governo. Você vai andar na rua, o que hoje é na Dinamarca, na Holanda, vai ser no mundo inteiro. Só vai ser homeless quem quiser. E mesmo esses, vai ser difícil, porque como é que vai ter drogado se o governo controla tudo? Como é que vai ter tráfico? Não vai ter mais questão do Morro do Alemão, que você não pode subir lá, sabe? Não tem assim, Israel e Palestina estão brigando? Não é de ninguém. Agora é nosso. Nós que mandamos. Passaporte para quê? O seu rosto vai ser seu documento. Você não vai ter mais o perigo de perder o seu passaporte, os seus documentos. E aí? Onde é que vai chegar? Paz. Todo mundo vai querer esse governo. E mentira. Quem for contra esse governo é terrorista. É terrorista, é meu inimigo. Já vi isso em algum lugar. Aí vem a propaganda, que nós temos histórico disso. É só lembrar do Hitler, agora o ministro da guerra... Goebbels, exatamente, Joseph Goebbels. É só ter um Goebbels que consegue transformar qualquer anjo em demônio com propaganda. E o próprio governo vai assim, olha, ajude-nos a perseguir quem está querendo quebrar a ordem social. Nesse aspecto, agora eu volto para a Bíblia. Chama a minha atenção que a Bíblia termina o termo do Apocalipse ele falando o seguinte: e não vai poder comprar e nem vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Esse calcule, eu sei que muita gente fica fazendo cálculo com nome, é o Hitler, é o Rodrigo Silva, é o Paulo Vieira, qualquer nome você pode fazer que dê ali, né? Não, o calcule no grego tem 2 sentidos essa palavra calcule em grego. É contar com pedras, fazer uma contabilidade do que o outro fez. E é a mesma palavra que é usada para escolher um líder. Porque como é que escolheu um líder na Grécia, na democracia ateniense? É o Rodrigo ou o Paulo? Bom, quem votar no Paulo vai colocar as pedrinhas nesse gasofilácio aqui, nesse cofre aqui. Quem votar no Rodrigo vai botar as pedrinhas aqui. Pedrinhas brancas para o Paulo, pedrinhas escuras para o Rodrigo. Aí depois, na hora de escolher quem é, eles pegam e começam a contar as pedrinhas. Ele está calculando. Então, a palavra calcular no grego tem 2 sentidos. Calcular no sentido de perceber os feitos e eleger. Então escolha. Quando o Apocalipse fala assim, aquele que tem entendimento, calcule a marca e o nome da besta, calcule o que ele está fazendo e escolha ele ou o cordeiro. Uau. Agora, é interessante que será algo algorítmico. E o mundo, para tudo isso aqui funcionar, vai ter que ser um mundo do algoritmo. Já é. Já é. Onde o algoritmo vai escolher por você, ele vai comprar por você, ele vai adivinhar o que você quer, ele vai te colocar numa bolha, como a gente vê na internet. Então, a sugestão que eu dou para as pessoas é a seguinte, Paulo. Não entre em sensacionalismo. Eu não sou a favor daqueles movimentos apocalípticos que falam assim, não, então é agora, eu vou vender minha empresa, eu vou para o meio do mato, eu vou quebrar tudo. Não. Jesus, ele falou com os discípulos qual seria a hora. Quando viria. Mas quando ele falou da destruição de Jerusalém, ele deu uma dica. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próximo à sua devassidão. Então fujam para os montes. Antes disso, fiquem em Jerusalém. Aí aconteceu uma coisa quando Jerusalém foi destruída. O general Vespasiano veio, cercou a cidade. Que ano? Não, foi no ano 70. 70 depois de Cristo. Depois de Cristo.
A guerra começou de 66 a 70. Quando Vespasiano veio, ele cercou Jerusalém com soldados, aí os cristãos perceberam a profecia de Jesus. Mas como é que a gente vai sair daqui? O Vespasiano recebeu a incumbência de voltar para Roma e assumir como imperador. O exército recua, ele recua. Você visitou a Universidade Hebraica lá em Jerusalém? Visitei. O Monte Scopus? Foi dali que o exército recuou. Tanto é que chama Monte Scopus, o Monte da Observação. Scopus, telescópio, microscópio. Aí eles saíram. Quando o exército de Roma saiu, houve duas interpretações em Jerusalém. Alguns falaram, saiu porque Deus não vai deixar destruir Jerusalém. Outros não. Saiu porque é a nossa chance de cumprir o que Jesus falou. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, os cristãos fugiram para a cidade de Pela e para a cidade de Antioquia. Depois vem Tito, volta com o exército e destrói a cidade. Jesus deu a dica. Antes disso, é ser sensacionalista, apocalíptico. Então, a minha dica para o pessoal, até que essas coisas aconteçam, procure crescer na vida, ter sucesso, progresso, com sabedoria, desenvolvimento da família, saúde, tudo, porque você é templo do Espírito Santo. Mas fique atento ao seguinte, quando você vir o mundo caminhando por uma globalização cada vez mais generalizada, continue como um bom cidadão, mas de orelha em pé, sem alarmismo. Enquanto esse quadro não se desenha, seja o melhor cidadão que você pode ser. Ah, mas o governo é medíocre, o governo é estúpido, ele cobra impostos. Dai a César o que é de César. Se amanhã o governo der uma lei... E não é o governo que diz quem eu sou e qual é o meu caráter. Exatamente. O meu caráter, e isso está na Bíblia, eu posso ler os textos aqui para vocês. Pedro falou o seguinte, obedeçam às autoridades constituídas e obedeçam ao governo. O governo, o que ele mandava, vocês obedecem. E quando Pedro falou isso, era Nero que estava no cargo. Ou seja, um cara que não valia nada. Ele mandou orar por Nero, que perseguiu os cristãos, e mandou obedecer a Nero. E Jesus falou a mesma coisa. Quando é que eu estou autorizado a desobedecer o governo? Daniel capítulo 3. Quando ele soltar qualquer ordem que vai contra a palavra de Deus. Aí, por isso que a Bíblia fala, os que vão vencer a bênção são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Daniel e seus companheiros obedeceram o cara que queimou o templo de Jerusalém. Imagina o que é você estar servindo na corte do cara que destruiu o templo de Jerusalém. Mas eles obedeceram. E o filho de Nabucodonosor usou os artefatos de ouro para orgias. Orgias. E até aí, o que o rei Nabucodonosor mandava, Daniel fazia. Você vai estudar lá. Tudo bem. Mas quando mandava ir contra a palavra, a escritura... Agora você vai comer a comida que não deve. Não, nós vamos ficar em jejum e vamos tomar só água e... Agora me adore. Não, você entendeu? Então, assim, se o governo hoje der uma regra que só pode ter um carro por família, isso não é justo. Eu tenho condição de ter 2 carros, eu preciso de 2 carros. Eu não posso ficar com um carro só, porque a Laura trabalha, eu preciso... Se o governo falar que só podemos ter um carro, a minha obrigação como cristão é ter apenas um carro. Eu posso legalmente questionar dentro da lei, mas se o governo der uma lei, eu tenho a obrigação como cristão de servir a lei. Porque é bíblico. Ou vai embora. Ou vai embora. Agora, o dia que o governo falar o seguinte, agora adore a minha imagem, ofenda qualquer coisa da palavra, aí não aceite. Então, minha dica é essa. Quando vocês virem essas coisas se desenhando, saibam que está próximo às portas. Fiquem de orelha em pé, orando, se preparando, sem alarmismo, sem extremismo. E a hora que sair qualquer decreto, o mínimo que for, que vá contra os mandamentos de Deus, não os cumpra. Mesmo que você perca todo o sucesso que você teve. Perca tudo, mas não perca o seu caráter. Ou vai embora.